A sexualidade na maturidade, ela traz consigo muitas perguntas, dúvidas e reflexões, e comumente é um foco de muitos preconceitos e tabus também. Então, eu queria falar a vocês, a nossa audiência, não é? Que nós vamos começar trazendo um ponto de reflexão para nós irmos ampliando para outras questões que estão associadas direta ou indiretamente à sexualidade e à maturidade, né? Então, para abrir assim nossos trabalhos hoje, eu vou trazer uma fala de uma grande autora do século passado, Simone de Beauvoir, que escreveu um livro sobre a velhice. E já lá, o livro foi publicado nos anos 70, né? Ela traz a seguinte passagem, né? Nunca se fala bela velha, no máximo encantadora senhora anciã, ao passo que se admira certos velhos. O macho não é presa, não se exige dele frescor, nem doçura, nem graça, mas força e inteligência do sujeito conquistador. Cabelos brancos e rugas não contradizem esse ideal viril. Então, vamos lá para a nossa primeira questão, a nossa primeira colocação. Como será que a geração que tem 50, 60, 70 anos ou mais hoje, e que cresceu e absorveu essa concepção do feminino e do masculino durante toda a sua vida, e que agora está envelhecendo, pode ultrapassar esse viés de gênero e do que a beleza é vinculada à sedução, sexo, erotismo, e viver a sua sexualidade em toda a sua plenitude? Vamos lá, o que é que vocês acham? Quer começar, Homero? Eu perguntei, ladies first. Eu tenho ideias, né? Assim, acho que a sua fala é uma fala complexa, porque fala de gênero. E quando você traz essa questão de gênero, bem, falando de gênero, a gente podia aqui falar dias, né? E quando você traz gênero para a atualidade, como é que hoje pode transpor, né, aquela concepção de gênero falada por ela no século passado, a gente pode situar o seguinte: é uma fala do século passado, porque gênero, ele é construído em cada cultura e em cada época daquela cultura, principalmente as épocas reguladas pela economia. Hoje em dia, a economia que regula a contemporaneidade é a economia do mercado aberto. E esta abertura também desemboca ou toca em práticas, costumes, morais, deslocamentos, falando da cultura ocidental, né? Porque eu falei, as culturas, cada uma tem o seu, aquilo que é dado ao homem, aquilo que é dado à mulher, e são muito diferentes, às vezes. Então, a diferença de hoje em dia é o campo em aberto, que está quebrando a pseudo-certeza do campo fechado que veio da época ou da era passada, que foi a era industrial. Então, se tinha uma ilusão de certeza de que ser homem é assim, ser mulher é assado, né? E que todos iam cumprir pelo menos um eixo daquele ditado, né? Daquele ditame, daquele paradigma, daquela ideia da época. Mas a ideia da época hoje já mudou. Mudou para o aberto. Então, o que é homem, o que é mulher, está muito mais diversificado e flexibilizado do que era naquela época. E hoje, por exemplo, já se diz aquela senhora bonita, que linda senhora. Poderia não ser dito naquela época. E eu vi um vídeo essa semana de uma entrevista com o Ney Matogrosso, que já é um senhor de 80 anos, né? E uma mulher bem mais nova na plateia,
dizendo para ele: você me dá tesão. E eu fico desconcertada. Eu vi isso. Né? Porque não sei fazer o que fazer quando chego em casa, porque você não está lá, quem está lá é meu marido. Até a coragem de ela dizer isso em público, porque era uma entrevista coletiva. Né? Então, hoje já se diz do tesão pelo homem e pelo tesão também pela mulher. Por exemplo, eu morei num prédio em que uma senhora de 93 anos arranjou um namorado de, 70 anos, talvez, 70 e poucos anos. Né? Alguma coisa nela atraiu ele, alguma coisa nele atraiu ela. Né? E eles chegaram a ter um namoro que eu não sei quanto tempo durou e como foi a particularidade desse namoro, porque não nos pertence, né, o particular. Mas o que foi público foi que eles namoraram. Né? Então, essa senhora foi interessante para ele aos 93 anos. Né? É uma coisa que publicamente na nossa cultura é bem nova. Sim. E vem desta abertura. Né? Esta abertura, indo mais assim no fundo ou dentro da sua pergunta, como transpor? Né? Correndo risco. Correndo risco. Só o risco da experiência transpõe os paradigmas, os dogmas. É você apostar em alguma coisa como experiência que vai lhe trazer algo e que você vai aprender com isso. Mas enquanto você não aprender, você está experimentando. Eu vejo que as mudanças, né? As mudanças são inevitáveis, ainda bem, né? E hoje a gente convive com consequências da geração dos anos 80, né? Quando a gente teve o primeiro programa sobre sexualidade na TV, quer dizer, é como se diz, a vida, né, é repleta de mudanças. Não tem outro caminho senão mudança, como diz a própria música, né, de Lulu Santos. Então, eu vejo assim, que a mulher, o homem, essas questões de gênero estão mais fluidas, a juventude tem tido novos hábitos, novos costumes com relação à sexualidade, né? E que isso reflete também na maturidade. Então, quando a gente trabalhava com grupos de idosos, né, os focos eram o quê? Era bordado, pintura. Hoje em dia, a gente trabalha com grupos de idosos que querem sambar, que querem expressar sua sexualidade, e isso é muito bom. Né? Então, eu concordo quando Homero diz que acabou o tempo, né, onde os gêneros eram muito limitados e delimitados. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Isso está acabando, ainda bem. Né? E a gente está convivendo com idosos e com pessoas na maturidade que valorizam muita coisa do se sentir bem na relação, né? Quer dizer, tudo está mudando. Aí a consequência disso passa também pela violência, principalmente contra a mulher, né? A mulher que se propõe, né, a ser, por exemplo, independente financeiramente, ela paga um preço muito alto. Né? A maioria das nossas famílias, a mulher é a chefe de família, né? E mesmo assim, ela ainda sofre violência, ainda, entendeu? Agora, eu vejo mudanças. Eu vejo, por exemplo, na questão do corpo, né? A gente está descobrindo o nosso corpo feminino há muito pouco tempo, não se falava nisso. Né? Não se falava do prazer da mulher, não se falava das regiões do corpo onde a mulher sente prazer, e hoje a gente discute isso, e na minha opinião isso é fundamental para que haja essas mudanças. Mas eu gostaria também de botar uma pitada aí na questão. Eu acho que nós estamos tangenciando um pouco de uma idealização, não é? Do que seria bom, do que traria para nós um claro avanço das nossas relações. Mas eu acho que, na maioria de mulheres
que são arrimos de família, idosas que são arrimos de família, por conta da conjuntura econômica também, elas sofrem uma questão ainda muito clara em relação ao envelhecimento e aí a sua condição de sensualidade e de sexualidade. Então, eu acho que não estamos assim nos melhores dos paraísos, no sentido do alcance desse nosso entendimento que nós estamos trazendo aqui. Então, vamos passar para a segunda, vamos caminhar no sentido de, então, é o seguinte: sexualidade é uma coisa, sensualidade é outra coisa, sensibilidade é outra coisa, liberdade e autonomia é outra coisa. Bora falar sobre isso? Vamos. Homero, passa um fio aí, condutor, para a gente entender, quando a gente tem que entender isso de uma maneira conceitual, onde cada coisa tem a sua própria condução, né? O seu próprio entendimento, perdão, e, ao mesmo tempo, passar um fio condutor no seguinte de associação, porque isso é indissociável. A sexualidade, sim. A nossa liberdade, a questão da nossa autonomia, a questão da nossa sensibilidade, a questão da nossa sensualidade. Vamos lá? Não sei se eu vou conseguir me lembrar de todos os atributos que você falou aí, né? Mas eu lembro, pode deixar. Tá bom. As coisas realmente estão associadas, elas se diferenciam por traço e não por contexto. Estão todas no mesmo contexto do que a gente pode chamar de vida, né? E que se expressa nos seus atributos e que pode se expressar com 1, 2, 3, 4, 10 atributos ao mesmo tempo, né? A experiência da vida, eu acho que é o que perpassa todos eles e que pode libertar todos eles de uma coisa estática, determinada, fechada, né? Porque a experiência é o caminho aberto. Se você não quiser correr risco, você não experimenta. Por exemplo, eu tinha um card que que mostrava assim, um barco ancorado. E o dizer dizia assim: os barcos ancorados estão muito seguros, não se sentem, estão muito seguros. Mas não foi para isso que eles foram feitos. Então, em navegando, está aberto, né? O mar é aberto, o cais é fechado, o cais é seguro. Nós temos essas duas possibilidades na nossa vida. E possibilidades que compõem a nossa vida como um todo e que cabem todos esses atributos que você falou aí. A questão está se a gente vê um atributo como fechado, né? Ou se a gente vê o atributo como uma possibilidade aberta de se ligar a outros e libertar o barco do cais, mas também poder voltar ao cais. A gente pode se enganar, sendo homem ou sendo mulher, né, com o fator tomo conta desta família, eu sou arrimo dessa família. E, portanto, não posso correr nenhum risco porque sou arrimo dessa família. Isso é uma coisa fechada. Quer dizer, que horas que esse arrimo, que esse cais, né, abre e lança o barco ao mar? E vai ver que esse barco vai viver experiências do navegar, né? Então, é preciso que para cada atributo a gente tenha essas duas possibilidades, pelo menos, de assegurar-se e correr o risco.
soltar-se do papel, do atributo, do que for. Que a gente pense que é, né? O que a gente se deu, ou que deram a gente, para a gente se sentir importante, para a gente se sentir querido, para a gente encontrar uma função na vida ou um sentido na vida, quando pode ter mais de um sentido. Então, não sei se eu divaguei ou se eu lhe respondi, mas eu penso um pouco por aí, né? Sempre nessa questão de que polarizar, a polaridade existe, mas fixar-se numa polaridade retira a mobilidade, retira a liberdade das experiências, das escolhas, inclusive. Eu vejo da seguinte forma, não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho assim, que as mudanças, elas vêm, não tem como negar, né? Agora, para que o barco, né, vá mais longe, a gente passa também pela questão econômica, né? Por exemplo, no caso da mulher, né? Como eu falei, as mulheres hoje estão se desenvolvendo, né? Estão estudando mais, estão trabalhando mais, e isso faz com que ela pague um preço também. Como eu falei, a maioria hoje é chefe de família, né? Ela assume esse papel, porque muitas vezes o homem, né, o companheiro se afasta, ou até a companheira, né? A gente está falando também de relações, né, de gênero. Exato. Pois é, então eu acho assim, que passa muito essa coisa de deixar o barco, né, de conseguir fazer com que o barco tenha um certo devaneio, né? Passa pela questão financeira. Quanto mais a mulher depende financeiramente do homem, da companheira, do companheiro, ela tem menos chance de se desenvolver. Agora, na prática, o que é que a gente está vendo hoje em dia, né? É que a mulher está se desenvolvendo no trabalho, no estudo, e ela está pagando um preço por isso, ela está sendo mais violentada, o homem ainda se sente o dono da mulher. Quer dizer, a gente está pagando. A gente, durante essa semana, aqui em Salvador, nós já tivemos 2 feminicídios que eu tive conhecimento, assim, na grande mídia, né? Um de uma enfermeira e um de uma fisioterapeuta, que agora conseguiu, né, agilizar o processo, entendeu? Então, isso acontece diariamente. E a sexualidade passa por aí. Quando a gente descobre o corpo nosso, né? Por que que as mulheres, em alguns países da África, sofrem pequenas cirurgias para não sentir prazer? Entendeu? Nada é à toa. Então, essas mulheres que hoje sabem, né, que elas podem sentir prazer, elas estão mudando esse barco, esse caminho desse barco, entendeu? E é por isso que a gente está pagando um preço alto, né? Agora, passa pela questão econômica, financeira, né? Para a gente, vamos dizer assim, voar um pouquinho, você precisa de uma certa independência financeira, senão você não vai para lugar nenhum, né? Eu tenho também aqui uma vizinha de 90 anos, que é namoradeira, entendeu? Aposentada, tem o dinheirinho dela. O que eu digo é isso. Então, quanto mais você é dependente, né, de um companheiro, de uma companheira, menos chance você tem de soltar seu barquinho pelo mundo. Olha, eu acho que quando você fala a gente paga um preço, as mulheres pagam um preço, todo mundo paga um preço nesse mundo, nessa vida. Tem preço, né? Tem algo que a gente ganha, tem algo que a gente perde, né? Mas às vezes a gente perde com a vida, a gente está perdendo nossa vida, estão nos matando, e passa também por essa questão da independência da mulher, tanto independência psicológica como financeira. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Por que que os homens estão matando mais? Por que que os homens não se conformam? Por exemplo, que a mulher não quer mais aquele relacionamento,
entendeu? Então, passa pela questão do corpo. Hoje a gente se conhece mais, hoje a gente descobriu o clitóris, que a gente não conhecia, não falava sobre isso. Então, essas mudanças é que estão trazendo sofrimento, muitas vezes, entendeu? Sofrimento. E eu acho que nossa luta vai ser eterna, porque a gente avança e depois, entendeu? Regride por esses motivos. Vou falar uma coisa. Olha, Amélia, eu acho que eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando. Agora, a questão da sexualidade na maturidade, ela tem outras facetas também. E aí eu quero incluir a faceta masculina e toda a orientação sexual que está vinculada, né, aí a essas outras tantas facetas. Então, a sexualidade, eu acho que ela tem uma concepção, muitas vezes, que se confunde com a sensualidade. Aqui eu estou tratando de um outro elemento, tá? Estou trazendo um outro elemento para completar aqui a nossa discussão, não é? Então, eu acho que a sexualidade é frequentemente confundida com sensualidade. E aí eu incluo também os homens, né? Então, a gente também inclui as mulheres, quando olham os homens, também incluem, veem muitas vezes sexualidade, onde há apenas um fio de sensualidade ou um fio de sensibilidade, não é? A questão da sexualidade é uma questão que tange todos os masculino e feminino com todas as suas orientações sexuais. Acho que é importante para que a gente faça e transite pelo nosso autoconhecimento e entender o que é nosso, e aí você fez uma fala muito interessante, e entender também o que nós não compreendemos, e entender o que não é nosso, o que é do outro, nesse processo. Então, é por aí também que eu consigo ver essa questão, incluindo autonomia e liberdade, que é a base da questão que você trouxe, né? Quanto mais temos autonomia financeira, ou autonomia intelectual, Claro. ou autonomia sexual, ou autonomia emocional, né? Espiritual, nós estamos trabalhando vários outros elementos, não é? Que nos trazem uma capacidade de exercício mínimo de liberdade. Possível, de liberdade. Então, isso está para o homem, está para a mulher, e todas as orientações sexuais aqui que a gente pode imaginar que fiquem estendidas a todas elas.